Notícia quente chegando aqui na CNN Brasil, Breaking News. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, complementou a última decisão dele a respeito daqueles penduricalhos, aquela votação no Congresso Nacional que extrapolava o teto do funcionalismo, garantia super salários a servidores do Congresso Nacional, do nosso Legislativo. E a decisão do ministro Flávio Dino proíbe que o Congresso crie novas leis que visem garantir o pagamento dos benefícios fora do teto. Essa decisão vem com muita relevância diante, inclusive, do veto do presidente Lula à aprovação desses mesmos penduricalhos. Porque a gente sabe que havia nos bastidores ali do Congresso, do Legislativo, um movimento para eventualmente colocar esses penduricalhos em lei, tentar dar legalidade a esse tipo de medida, para que isso possa ser levado adiante, apesar da decisão prévia já do ministro Flávio Dino, também do veto do presidente Lula, que ainda vai ser tema de análise lá no Congresso Nacional. Lembrando, a gente assistiu aí antes do Carnaval a muita polêmica decorrente dessa história por conta da aprovação no Congresso de medidas que garantem reajuste a servidores do Legislativo e também fórmulas, penduricalhos, espécies de licenças que permitem que esses servidores ganhem acima do teto do funcionalismo. Vou trazer para cá Matheus Teixeira, nosso analista que acompanha toda a movimentação no judiciário e já estava trazendo apuração para a gente, né, Matheus, a respeito da perspectiva de apreciação da decisão do ministro Flávio Dino pelos seus pares lá no Supremo Tribunal Federal. Bem-vindo, bom dia para você. Olá, Clarissa, obrigado, bom dia a você, a todo mundo que nos assiste. Essa decisão saiu exatamente agora do ministro Flávio Dino, foi divulgada pela assessoria do Supremo Tribunal Federal e ela é importante, ela proíbe que os estados editem novas leis para tratar dos penduricalhos. Vamos explicar. Os tribunais de justiça estaduais, eles estão vinculados às assembleias legislativas dos estados e é justamente nesses tribunais estaduais que a gente vê uma profusão maior dos chamados penduricalhos, dessas verbas indenizatórias que são pagas aos juízes e fazem extrapolar o teto constitucional. O ministro afirma na decisão que só pode valer decisões a partir do que for aprovado no Congresso Nacional, que deve editar uma lei para regulamentar os penduricalhos em todo o país. Portanto, não podem as assembleias legislativas aprovar nenhuma lei nova sobre o fato antes que o Congresso atue nessa situação. O que acontece? Muitas vezes a gente tem uma relação próxima entre o Legislativo estadual e o Judiciário estadual. E uma pressão do Judiciário para que o Legislativo estadual atuasse sobre isso para regulamentar os penduricalhos poderia, portanto, na visão do ministro, desvirtuar o debate e não teríamos, portanto, uma estabilidade fática. É esse o termo que ele usa. O que é a estabilidade fática? É que esteja estável o que o Supremo está julgando, o que está sob análise. O que está sob análise são os penduricalhos de todo o país, dos 27 estados, que tem cada um deles uma justiça estadual, um tribunal de justiça estadual, e também a Justiça Federal. Nós temos 6 tribunais regionais federais, além dos tribunais superiores. O ministro, novamente, como é de praxe nas suas decisões, usa termos mais fáceis. A gente sabe que muitas vezes o juridiquês prevalece, mas o ministro Flávio Dino tem uma linguagem mais fácil. Eu quero até ler alguns trechos que eu separei aqui, também para deixar claro aqui como ele fala. Outro ponto que ele fala da decisão, que saiu agora, a gente está lendo e informando para vocês, é que ele também veta pagamentos retroativos. São aqueles pagamentos que muitas vezes o Tribunal de Justiça reconhece um novo auxílio. Olha, os magistrados a partir de hoje têm direito a auxílio moradia. Vamos supor apenas um exemplo. E o tribunal também afirma, além deles terem direito a receber o auxílio moradia daqui para frente, eles também têm direito a um pagamento retroativo. Nos últimos 5 anos eles também deviam ter recebido e, portanto, além de receber daqui para frente, eles têm que receber uma verba retroativa. O ministro, além de proibir que os tribunais de justiça estaduais editem novas leis sobre isso, também veta os pagamentos retroativos, que é justamente os pagamentos que geram mais polêmica até do que os outros auxílios no geral, porque reconhece não só daqui para frente, mas também daqui para trás. E esse pagamento retroativo geralmente vem em uma só parcela. Portanto, quando a gente vê aqueles pagamentos que muitas vezes saem notícias, um juiz do Mato Grosso
vamos dar um exemplo, recebeu um salário acima de R$500 mil, geralmente esse salário muito acima do teto é justamente porque houve um pagamento retroativo em uma só parcela àquele juiz que não recebeu o que deveria ter recebido segundo o próprio tribunal. Além disso, o ministro reafirma as bases da sua decisão anterior. Qual que é a base da decisão? Que os penduricalhos só podem ser pagos quando tiver uma lei, não pode ser por decisão administrativa. Por que ele fala isso? Porque muitas vezes o tribunal se reunia internamente, reunia os desembargadores e tomava uma decisão administrativa reconhecendo a necessidade de um pagamento de penduricalho. E o ministro fala que não, isso só pode acontecer quando tiver uma lei que preveja isso. O ministro também reforça a questão de que a verba indenizatória, que é o que permite extrapolar o teto constitucional. Para a gente explicar um pouco, o teto constitucional define o salário máximo dos servidores públicos do país. Acontece que esses auxílios não são considerados verba remuneratória e, portanto, não incidem sobre o teto constitucional. Eles são considerados verba indenizatória e, por isso, eles podem extrapolar o teto. E é nessa interpretação jurídica, justamente, que os juízes conseguem passar o salário em muito dos R$47 mil, R$46,3 mil, que é o limite estabelecido pela Constituição. Portanto, Clarissa, é uma decisão que vem para complementar e vem para restringir ainda mais a possibilidade do pagamento desses penduricalhos, o que deve ser julgado, inclusive, na próxima semana pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, e sem dúvida a decisão é importantíssima, porque a gente sabe que toda vez que a gente tem esse tipo de corporativismo avançando no nosso Legislativo Federal, surge sempre um efeito em cascata nos legislativos estaduais e municipais, muitas vezes com uma perpetuação desse tipo de privilégio, esse tipo de benefício, pagamento de salários muito acima do razoáveis de acordo com as circunstâncias e as condições da máquina pública e do orçamento federal e também das demais esferas de governo. Então, decisão importante do ministro Flávio Dino, que vem na esteira de todo o debate ocorrido no Congresso e do veto do presidente Lula. O Matheus vai seguir acompanhando os desdobramentos disso, vai seguir apurando as perspectivas para os próximos passos, a apreciação da decisão do ministro Flávio Dino pelos seus pares, e a gente vai voltar a falar desse assunto assim que tiver mais novidade.